E aí, gurizada, meu nome é Vitor e eu sou quem vai apresentar para vocês hoje esse robozinho aqui. Um robô logístico que recebeu o apelido carinhoso de Marco. Pode vir, Marco! Vamos lá, então o que ele é e o que ele faz? Ele é um robô que foi montado inteiramente através do material da linha de brinquedos LEGO Mini Star Wars EV3 e ele tem essa configuração de robô logístico devido à sua construção. Ele tem aqui dois motores principais que dão movimento ao eixo da roda e consequente movimento ao robô. Um motorzinho aqui no meio que dá movimento a essa garra, um movimento vertical. A gente tem um sensor de toque, um sensor infravermelho, um sensor de cor e aferidor de luminosidade. Temos também um sensor giroscópio que contabiliza os graus rotacionados pelo robô. A gente tem essa esfera metálica que serve como um eixo de rotação. E por último, a gente tem, obviamente, esse computadorzinho que vai receber os comandos por parte da programação. E qual que é a nossa proposta com esse vídeo? A nossa proposta é justamente explorar a capacidade logística desse robô. A gente vai montar um circuito simples, onde ele vai ter que levar uma carga do ponto A ao ponto B, mas de forma completamente autônoma. Além disso, a gente ainda vai colocar ele numa estrutura de repetição, onde ele não vai levar só uma vez essa carga, mas ele vai ser capaz de levar 2, 3, 4, quantas vezes forem necessárias ao utilizador. E ainda mais espetacular é que a gente vai colocar um sistema de navegação nele, através da programação, onde ele vai seguir linhas, e o programador não vai ter que dizer exatamente aonde ou como ele deve ir, mas simplesmente vai ensiná-lo a como trafegar. Então, através desse recurso, ele vai ser capaz de se adaptar a qualquer circuito que for necessário. Nesse vídeo também você vai acompanhar a montagem e, por último, vai vir a programação e execução. Então, acompanhe a gente aí, pega a sua pipoca, a sua Coca-Cola ou abre o seu compilador e não perde nenhum detalhe. Gurizada, então eu voltei aqui agora num outro dia e num outro momento, e agora para falar para vocês a respeito da parte da programação do nosso robô. Eu já adianto dizendo que não é nada muito difícil, que é super tranquilo, mas que o código é um pouco extenso, então por isso que eu tô aqui. Antes de qualquer coisa, como o Marco ele é um robô autônomo que vai precisar aprender a seguir linhas, é importante que eu explique para vocês como que esse movimento acontece. Esse movimento acontece basicamente a partir de uma estrutura de repetição que alterna entre dois valores, que a gente pode entender como 1 e 0, também como bloco verdadeiro e bloco falso. O que isso quer dizer? Quer dizer que,
Pelo menos no caso de um robô, onde se usa apenas um sensor para fazer esse movimento de seguir linha, a gente vai ter o bloco verdadeiro sendo o momento em que o sensor reflete a cor preta e o bloco falso 0 quando se reflete uma cor diferente da cor preta. Então, nessa dinâmica de alternância entre verdadeiro e falso, o nosso robô vai estar perpetuamente corrigindo seu movimento, de forma que quando a entrada seja 1 e ele esteja refletindo a linha, ele se movimente pelo lado do piso e quando ele estiver no piso, refletindo uma cor diferente de preto, ele se volte para a linha. Então, no movimento de zigue-zague, ele vai corrigindo perpetuamente seu movimento e tendo como produto final um movimento em linha reta. E é por isso que essa movimentação é tão adaptável, porque a todo momento ele vai procurando se posicionar e corrigir o seu movimento. E por que da estrutura de repetição? Pode parecer óbvio, mas a estrutura de repetição é justamente o que dá essa característica de correção perpétua do movimento. Até que se insira um outro evento específico que tire ele daquela estrutura, o nosso robô vai corrigindo esse movimento, gerando o movimento em linha reta. E bom, é possível que existam outros métodos além do que eu usei no caso desse robô. Eu inclusive já vi outros protótipos que usavam mais de um sensor e que davam mais estabilidade de movimento e que provavelmente tinham uma programação diferente. Mas isso é um assunto para um outro vídeo e para um outro projeto. Bom, e depois de explicada a dinâmica de movimentação, é importante também que se explique a dinâmica de calibragem, o que não é nada difícil. Se a gente estivesse usando desse robô de forma manual, era só questão da gente programar 2 botões, um para luminescência mínima e reflexão de luminescência máxima. Mas como a ideia era justamente fazer algo autônomo, a gente estendeu um pouquinho mais o código, mas de toda forma eu só coloquei ele numa estrutura diferente da principal para encurtar um pouquinho as linhas do principal e fazer um código mais organizado. Então temos ali primeiro a exibição do monitor mostrando o sensor de cor, depois a pulsação do LED verde, em seguida a gente tem a calibragem da luz refletida máxima, que é a do piso, a execução de um bip para que se saiba o comando que está sendo feito, e depois, até que se encontre linha preta, o nosso robô movimenta um pouco para frente, e assim que encontrado, ele já calibra a luz refletida mínima, que é a da linha preta. Depois também, de forma paralela, a gente tem um código curtinho, é só um código para parar toda a movimentação do robô, já que a gente está imaginando um cenário onde o nosso robô está num contexto fabril. Em qualquer caso, a gente tem um botão para parar, sem a necessidade de, entre aspas, puxar da tomada. E por fim, a gente tem a pilha principal que reúne todos esses códigos que vocês viram aqui, com a adição de mais alguns de movimento e de efeitos sonoros, que é para a gente conseguir fazer o circuito com sucesso.